Olá, irmãos, hoje nós vamos dar início a um novo tema da escatologia. Vamos falar sobre escatologia individual. Nós já falamos escatologia, a doutrina das últimas coisas, e hoje então nós vamos ver escatologia individual. O que seria escatologia individual? Vamos fazer então aqui a nossa diferenciação de escatologia geral e de individual. Geral trata do futuro da humanidade. Quando algo é geral, você está lá passando por um condomínio e você vê o geral, você vê todo aquele condomínio. Olha que condomínio imenso, geral. Você está vendo todo o condomínio. De repente você está lá numa montanha, conhece um condomínio que é numa montanha, é imenso. Você olha lá de fora aquelas casas chiques, enormes, toda gramadinho, coisa assim, piscina. Você vê o geral, olha que casa bonita, e aquela outra, você está vendo tudo todo. Mas o individual é quando você entra no condomínio e você vai até uma casa especificamente. Olha, aquela casa é muito bonita, ela tem tantos quartos, todos são suítes, tem uma piscina imensa, tem uma churrasqueira, tem isso. Individualmente, você está vendo individualmente, específico. Outra ilustração, você está passando de avião por uma floresta imensa. Olha quantas árvores, como é verdinho, como é lindo. Aquele rio passando ali também, que bonito. Geral, você está olhando o geral. Específico, você aterriza o avião em algum local ali possível. Você vai ver uma árvore específica. Olha que árvore imensa. Olha a característica dessa árvore. Olha o líquido que sai dessa árvore, olha a característica, é específico, é individual. Você está olhando especificamente para aquela árvore. Então, a escatologia geral, ela trata do futuro da humanidade como um todo, salvos e condenados. O Senhor Jesus vai falar que Ele vai separar na sua direita as ovelhas e à esquerda os bodes. Geral, você está falando do geral, de toda a humanidade vai ser julgada. Os eleitos para a vida eterna e aqueles que são os condenados, os réprobos, para a condenação, os bodes. A escatologia individual, portanto, vai tratar do futuro de uma forma pessoal, individual, eu e você. A escatologia geral vai falar os crentes, os incrédulos. A escatologia individual vai falar o Adriano, a Cris, a Vanessa, todos os outros. Então é individual, sou eu especificamente, eu, é indivíduo, é algo pessoal, não é o grupo de família do WhatsApp que é geral, é um conversando com o outro, é um diálogo. Então, há alguns assuntos que se destacam nesta questão da escatologia individual, a morte, o estado intermediário, que acontecerá após a morte, a imortalidade da alma, o céu, o inferno, o que a Bíblia fala sobre você e eu. Já que estamos falando sobre escatologia, o que a Bíblia fala sobre você e eu, neste estado intermediário, que é antes da volta de Jesus, que é antes do reino ser consumado. O que a Bíblia fala sobre céu, sobre inferno, especificamente sobre eu e você. Todo ser humano se preocupa com o futuro, mesmo que seja o futuro imediato, daqui a uma hora. O que será que vai ter de almoço? O que será que eu vou comer? Ou será que eu vou conseguir terminar a tarefa para amanhã? Tenho que levar a tarefa amanhã cedo para a escola. Ou eu tenho prova, será que eu vou conseguir estudar o suficiente? Ou um pouquinho mais para frente, vou ter ali as festas de fim de ano. Será que eu vou conseguir encontrar os parentes? Será que eu vou ter o dinheiro suficiente para comprar os presentes? E também tem um longo prazo, a preocupação com os filhos. O que será dos meus filhos quando eles forem adultos? Será que eles vão ter um bom futuro? Será que vão ser tementes a Deus?
Será que vão criar os filhos deles, os meus netos, nos caminhos do Senhor? Preocupação com o futuro. Preocupação com as coisas que hão de vir. Então nós vamos examinar o que a Escritura fala acerca do nosso futuro também. Mas às vezes até o futuro, que é um pouco mais distante do que isso. Porque normalmente, principalmente nós, brasileiros, a nossa cultura de pensar é uma cultura de curto prazo. Nós pensamos mais no imediato. Essa é uma cultura brasileira, de pensar mais no imediato. Eu faço hoje, amanhã eu vejo no que dá. Amanhã a gente se ajeita. Essa é uma cultura nossa. Isso. É muito difícil ver um brasileiro pensar a longo prazo. A maior parte do povo pensa a curto, no máximo a médio prazo. Nós vamos falar sobre uma coisa que é desagradável. A morte. Mas por que falar sobre morte? Porque escatologia envolve morte. Porque escatologia envolve fim das coisas, fim dos tempos. E se tem uma coisa certa, e existem alguns que dizem que há pelo menos duas coisas certas neste mundo, que é a morte e a cobrança de impostos. Isso não tem como fugir disso. Você ou vai morrer e você vai pagar imposto, de qualquer jeito. Não adianta você burlar aqui e lá, não, você vai comprar um pacote de arroz e achar pagar o imposto. Isso é certo. Você vai lá, não vou pagar imposto coisa de cima nenhuma. Eu vou aqui fazer qualquer coisinha no meu quintal. Não tem jeito, você vai ter que comprar uma semente, dentro da semente tem imposto embutido. Não tem jeito, você vai pagar imposto. E um dia todos nós vamos morrer. A morte é certa para todos nós. Ela é desagradável? É. Porque nós temos a eternidade implantada no nosso coração. Porque nós não convivemos bem com a morte. Não é algo agradável se pensar na morte. Nós evitamos até falar a sério sobre ela. Se tem um dos assuntos que nós não falamos a sério é sobre morte. Se você não fizer tal coisa, quando eu morrer, eu venho puxando o teu pé. Você está fazendo hora extra. Esse aqui já está no bico do corvo. Esse aqui está com o pé na cobra e o outro na casca de banana. Quando vamos fazer alguma alusão à morte, nós usamos de uma forma descontraída, de uma piada, porque nós não sabemos lidar muito bem com ela. Ela é algo triste, algo dolorido, mas ela é certa. Nós, muitas vezes, convivemos como se ela não fosse real. Como se ela fosse acontecer com o meu vizinho, talvez até com algum parente distante, mas não comigo. Ou com aqueles que me servem, com aqueles a quem eu amo. Mas ela vai acontecer. E a morte é certa. Quanto tempo nós temos de vida? Realmente, se a gente vai pegar a expectativa de vida no Brasil, 74, 75 anos, a expectativa do Brasil, mais ou menos. Mas a Bíblia nos mostra o quanto a nossa vida é frágil. Nós não devemos pensar só em expectativa. Todos nós aqui, ou pelo menos a maioria, tiveram parentes, amigos, conhecidos que morreram muito cedo. Às vezes crianças, adolescentes, jovens. A vida é frágil. O Salmo 90, versículo 10, veja o que o salmista fala sobre a vida. Vida e a morte. Este é um texto bastante conhecido. Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ele sempre aqui, olha, 70, 80. Mas eu conheço pessoas que viveram 90. Nós temos, inclusive, parentes que têm 90 anos. Temos conhecidos que têm quase 100. Mas geralmente é 70, 80. A idade que o texto nos fala, o dia da nossa vida sobe a 70 ou em havendo vigor a 80.
conheci um senhor no seminário que ele tinha 73, 74, 75 anos, e ele corria mais do que muito jovem, muito vigor, mas ele era a exceção. Corria, tinha uma vitalidade, olha, se duvidar ele está correndo até hoje por lá. Tem uma vitalidade imensa, muito saudável, acorda cedo, comida saudável, exercício físico. Mas a vida vai chegando ao fim. Todos nós sabemos, quando eu me machuco, eu sei que o meu metabolismo já não é o mesmo de 20 anos atrás. Eu já percebo quanto demora a mais para eu me curar. Eu já sinto quando eu vou fazer algum tipo de exercício que eu preciso fazer muito mais alongamento. Se eu não fizer, eu fico dolorido. Porque isso vai mostrando como o nosso corpo vai envelhecendo. E o texto aqui, então, ele fala de quem havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado. Vai chegando a idade que a canseira, vai ficando cansado mais fácil, vai ficando chateado porque fica doente, porque machuca e não sara direito, demora para sarar e tem que fazer fisioterapia, tem que ir no médico toda hora. É assim. E agora com todas as coisas que existem de benefício do governo, você tem que ir lá dar prova de vida. Mas, poxa vida, tem que dar prova de vida. Não quer dizer que eu estou chegando perto. Chegando perto do morte. E o texto, ele fala, neste caso, o melhor deles é canseira, ele fala porque tudo passa rapidamente e nós vamos. Eu lembro muito claramente da minha infância. E ela já se passou há muito tempo. A minha mãe lembra nitidamente de coisas da infância dela, de quando ela tinha 4, 5, 6 anos. E a infância da minha mãe já passou há algum tempo. Todos nós temos lembranças claras da nossa infância. E volta e meia nós falamos, puxa vida, parece que foi ontem. É o que o texto está falando, passa rapidamente, nós voamos. É algo rápido, passa rapidinho. É muito rápido. Um pouquinho para frente, 103, Salmo 103, versículo 5, 15 e 16, diz assim: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Então, o salmista fala que os nossos dias são como a relva, como aquelas gotinhas d'água, são como a flor do campo, que ela floresce e murcha rapidamente. A Bíblia nos fala que a nossa vida é como a neblina, que ela está de manhã e daqui a pouco ela vai embora. Ela passa rápido. Ela é sensível. Nós, por mais que a gente diga que nós somos fortes, mas a nossa vida é sensível. Nós podemos estar aqui hoje, amanhã já não estaremos mais. Isso é fato. Eu peguei alguns dados do IBGE de 2018. No nosso país, em 2018, morreram 1.349.693 pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas. Aí você não pergunta mais quantas pessoas nasceram. Nasceram 2.300.000 pessoas. 1 milhão a mais. Mas nós podemos pensar na vida? Claro que podemos pensar na vida. Mas a escatologia nos mostra o fim. E nós estamos vendo aqui que há 1 milhão, quase 1 milhão de pessoas morrendo durante todo o ano. E a notícia é que em 2045, se eu não me engano, o número de mortes e daqueles que vão nascer serão o mesmo. Vai equilibrar. Então vai se nascer menos e morrer mais. A taxa de natalidade do nosso país tem diminuído bastante. Então, é uma realidade. Há 1 milhão, quase 1,5 milhão de pessoas por ano morrem. A morte é algo real. Nós precisamos aprender a lidar com ela. Não, você não precisa ficar, eu vou morrer um dia. Não precisa ter esse desespero. Mas ela precisa ser real na sua vida. Você não pode viver como se ela não existisse.
como se você fosse ficar para a semente. Todos vão morrer e eu vou ficar aqui, lindo e formoso, vivendo aqui. Acho que está sem a trava. Então, nós temos um tempo de vida. Nós temos uma vida útil. Você que é estranho pensar, mas um celular tem uma vida útil, não tem? Um carro tem uma vida útil. Nós também temos. Neste mundo, com este corpo, nós temos uma vida útil. Mas não temo que a morte vai existir. Mas lembre-se que a Bíblia fala para os cristãos sobre a ressurreição. A Bíblia fala sobre novos corpos restaurados. Estou dando spoiler dos nossos estudos que vão ser lá para frente, para os irmãos não ficarem tão desesperados, não saírem daqui deprimidos. O pastor falou que eu vou morrer, eu não sabia que eu ia morrer, agora estou sabendo que eu vou morrer, estou desesperado. Como eu contei para uma das minhas filhas que um dia ela ia perder os dentes e ela ficou desesperada, que ela ia cair os dentes dela. Não se desespere, será um corpo muito melhor que esse, não vai envelhecer o outro corpo. Aí você vai falar, agora eu não morro mais, agora eu estou bem, estou com Cristo. Mas existem algumas teorias sobre a morte. O ser humano aprendeu a conviver com a morte desde o princípio, lembrando lá de Adão e Eva. Deus falou, vocês podem comer de todos os frutos que há no jardim, mas não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem dele, vocês certamente morrerão. O que eles vão lá e fazem? A serpente chega até ela e fala, Deus não falou que vocês não podem comer de nenhuma fruta? Não, o Senhor só falou que nós não podemos comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não, vocês podem sim, Deus não quer que vocês comam, porque se comerem, serão iguais a Ele. Aí Eva viu que aquela fruta era bonita, que era agradável aos olhos, vai lá e come aquela fruta. Nós não sabemos se era maçã, ok? Ninguém vai sair falando aí que Eva comeu uma maçã. É apenas uma teoria. Eva vai lá, come, Adão come, e aí eles se escondem de Deus. Eles percebem que eles estão luz e se escondem de Deus. E aí conhecemos a história, são expulsos do Éden, e aí entra o pecado no mundo e entra a morte. A partir dali há a morte. Aí nós começamos a ver já em Gênesis, dando as genealogias ali. Tal pessoa viveu tantos anos e morreu. Tal pessoa viveu tantos anos, morreu. Aí mostra a consequência do pecado. E dentro então desta perspectiva que temos desde o início da humanidade, nós temos teorias sobre a morte no mundo. Existem muitas ideias de como a morte acontece depois da morte. Será que alguém que viveu pode viver normalmente? Será que, como será que isso acontece? Como será essa nova vida? Vamos ver algumas questões sobre isso. Uma das teorias é o sono da alma e o aniquilamento dos ímpios. Esta é uma falsa doutrina, uma teoria falsa, uma falsa doutrina explicada principalmente pelos adventistas do sétimo dia, e as testemunhas de Jeová creem nesta falsa doutrina. Eles creem da seguinte forma, que o ser humano ele não pode sobreviver fora do corpo físico. Então, como eles creem que quando você e eu morrermos, nós dormiremos. Não haverá... você não vai para o céu imediatamente, você vai dormir. Então, se Jesus voltar daqui a 1000 anos, você vai dormir durante 1000 anos. Aí alguns falam, que beleza, acho que eu vou crer nessa teoria, eu quero dormir durante 1000 anos. Acordar, só o Senhor vai voltar, vou ter o corpo bonitinho, vou ter o corpo restaurado, não vou ter espinha, não vou ter cabelo branco, não vou ter hérnia de disco, não vou, não vou ter um monte de doença. Tranquilo. Acho que eu vou crer nisso, porque isso é agradável para mim. Eu creio que durante esse tempo, por exemplo, quem morreu há 200 anos, 300 anos, 500 anos, está dormindo, esperando que Jesus voltar para que seus corpos sejam restaurados. Os crentes, ok?
Porque aqueles que não são crentes, quando chegar o julgamento também, esses vão dormir, e quando chegar o julgamento eles vão ser aniquilados, eles vão ser destruídos. A punição deles será a destruição. Eles não vão para o inferno sofrer punição, eles vão ser destruídos. Como você pegar alguma coisa aqui e passar uma máquina por cima dela e tacar fogo e jogar cinzas fora, vai ser destruído. Então essa é a teoria que tanto adventistas do sétimo dia quanto os testemunhos de Jeová creem. É uma falsa doutrina, baseada numa falsa interpretação de texto. Eu vou pegar alguns textos que eles usam para dizer que existe o sono da alma. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Quando o apóstolo Paulo está falando ali sobre a ceia do Senhor, e ele vai falar então sobre aqueles que comem e bebem indignamente. Ele fala: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando ele fala que dormem, ele está falando aqui daqueles que morreram. Capítulo 15, versículo 20, vai falar também, quando o apóstolo Paulo está falando da ressurreição. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então tanto os adventistas do sétimo dia quanto as testemunhas de Jeová vão falar: não, olha só, a Bíblia está comprovando que aquele que morre está dormindo. E ainda o texto de 1 Tessalonicenses, só para exemplificarmos com mais um texto, capítulo 1, versículos 13 e 14. Errado, anotei errado. Mas ele vai falar também sobre a questão de 4, 13, 14. Fui bater no 4 e bati no embaixo. 4, 13, 14 ele vai falar ali: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então só olha aqui, o texto está falando que aqueles que morreram estão dormindo. A Bíblia está falando que os que morreram dormiram. Mas será que quando a Bíblia fala de dormir, ela está falando que está literalmente dormindo? Será que nós temos que pegar toda a Bíblia e interpretá-la literalmente? Sim, nós vamos usar a Bíblia, a interpretação da Bíblia é literalmente. Só que existem textos que são figurados. Quando eu pensei nesses textos usados como argumentação, eu lembrei de um personagem que meu irmão assistia quando era criança, o Fantástico Mundo de Bob, que você falava, o tio dele, o pai dele, a mãe dele falava alguma coisa e ele entendia tudo literalmente. Eu até assisti um episódio do desenho ontem para lembrar disso. A mãe dele está falando sobre como foi o casamento dela. Ela falou: eu entrei no casamento de vestido e com uma cauda nas costas. Ela falou: sério, mãe? Que você entrou com uma cauda no casamento? Que esquisito. Dentro da imaginação dele, a mãe dele estava entrando com um vestido e com uma cauda, parece uma cauda de uma raposa atrás dela assim. E aí o tio dele falando: olha, se você casar, porque ele, num episódio ali que ele se apaixonava pela professora dele, mas se você casar e não der certo, você vai ter que dividir tudo que você tem com a sua esposa, se ela for embora. Aí na imaginação dele,
ele vê a mesa, a metade da mesa com ele, a outra metade foi embora, o abajur, a metade do abajur, né? Ele vê a metade do guarda-roupa, a metade da cadeira, porque ele pensa tudo literalmente. Ele não tem essa consciência do que é dividir algo, do que é uma cauda de um vestido de casamento, né? Ele entende tudo literalmente. Ele viaja. É por isso que o desenho se chama O Fantástico Mundo de Bob. Porque ele tem um mundo à parte. É aquilo que ele pensa. Então, em nenhum momento a Bíblia vai falar sobre sono da alma, sobre nós dormirmos literalmente quando nós morremos. É uma linguagem figurada, para demonstrar que quando alguém morre, o que acontece? Ela está lá no velório, deitada, com os olhos fechados. Então ali a alma, você está olhando, está dormindo. É como se fosse, ela está adormecida naquele momento. E não que ela morreu, então ela está dormindo em algum lugar, em algum espaço, e ela está esperando Jesus voltar, e depois quando Jesus voltar, e o toque da trombeta, fala o último toque da trombeta para acordar todo mundo. Está todo mundo dormindo, o anjo toca a trombeta e todo mundo acorda. Vai ser uma trombeta bem alta, todo mundo acordar. O termo dormir nesse sentido representa o descanso. Apocalipse 14, versículo 13, vai falar o seguinte. Apocalipse 14, versículo 13 diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Eles estão descansando das suas fadigas, das perseguições, eram rejeitados, perseguidos por causa de Cristo. E agora vocês vão descansar. Não serão mais perseguidos, não sofrerão mais ameaças, vão descansar de todas as fadigas. Outras passagens que deixam claro que o morto, o falecido, não está com a alma adormecida ou aniquilada. Nós temos várias passagens da Bíblia que nos mostram isso, que nos comprovam essa questão. Vamos ver algumas? Mateus capítulo 25, versículo 41. Essa primeira passagem aqui está se referindo ao contraponto, a nós refutarmos a ideia do aniquilamento dos ímpios. Ela diz o seguinte: quando houver o julgamento, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então Jesus fala aqui: haverá um julgamento e eles serão lançados no inferno, no fogo eterno. Eles vão sofrer eternamente, não vão ser aniquilados. Vão ser aniquilados e não vão mais existir, vão deixar de... Haverá sofrimento eterno, assim como haverá gozo eterno, prazer eterno, na presença de Deus, do povo de Deus, haverá tormento eterno para os ímpios. Deus vai aniquilar os ímpios porque Ele é amoroso e não quer ver sofrer. Ele vai demonstrar a sua justiça. Haverá sim punição para os ímpios. Versículo 46 diz: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Percebam o contraste que Jesus está fazendo aqui, quando Mateus escreve aqui as palavras de Jesus. Vejam o contraste. Vejam o contraste. Ele fala: os ímpios para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Um vai para a eternidade com o Senhor e os outros vão para a eternidade na punição, juntamente com o diabo e os demônios. Eles não vão ser aniquilados, não vão ser destruídos, eles vão ter tormento eterno. O texto deixa isso muito claro.
Lucas capítulo 16, versículos 22 ao 31. A história que Jesus conta sobre o rico e Lázaro. Esta história ela nos ilustra muito bem a situação deste estado intermediário que a gente fala, que é depois da morte e antes da volta de Jesus. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, quando Jesus conta esta história, ele está falando de Lázaro, que foi para o seio de Abraão. O significado é céu. Abraão era os patriarcas, e então aquele do qual veio a grande nação de Israel. Lázaro é levado para o céu e Lázaro vai para o inferno. E o texto fala aqui que ele está em tormentos. O rico é mandado para o inferno. E aí no versículo 24, esse texto aqui também vai nos levar para outros temas que a gente vai tratar futuramente. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então o rico está sendo atormentado. A partir da sua morte, ele está sendo atormentado, está sendo castigado. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida. Lázaro comete os males. Agora, porém, aquele é consolado, tu em tormentos. Lázaro está sendo consolado. Ele morreu e está na presença de Deus. O rico está sendo atormentado, já está no inferno. Versículo 26: E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem dela passar para nós. Não há como fazer intercâmbio. Agora ele se arrependeu, ele estava no inferno e se arrependeu, agora ele pode vir para o céu. Existe isso. Existe uma oportunidade apenas nesta vida. Não há como então, vamos fazer algumas campanhas mistas de sétimo dia e não sei o que para alguém que ficou no purgatório. Isso nós vamos estudar para frente também. Aquele que morreu perdeu a sua chance. Ele teve todas as oportunidades, como o Senhor está falando, que teve oportunidade em vida. A maioria é nossa, não há como passar. Não há como você ser aliviado, vai permanecer em tormentos. Então replicou, versículo 27, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Manda Lázaro para a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Perceba, o rico está consciente, ele tem a consciência, e ele fala: eu tenho 5 irmãos. Se eles continuarem da mesma forma que eles estão, eles virão para o inferno também. Manda Lázaro lá falar com eles. Tira Lázaro do céu e manda falar. Respondeu Abraão, 29, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Porque Abraão está falando: olha, eles têm a palavra de Deus. Eles precisam ouvir a palavra de Deus para serem salvos. Eles não precisam que alguém venha do céu para falar com eles. Precisam ouvir a palavra de Deus. Versículo 30, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Essa é a ideia dele. Se alguém ressuscitar e for lá e falar: olha, eu estava morto, eu ressuscitei, eu vim do céu, vocês vão se arrepender, eles vão se arrepender. Essa é a ideia dele. O rico, mesmo no inferno, era pragmático. Ele achava que técnicas iriam trazer salvação. E aí Abraão fala para ele, versículo 31. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscitem alguém dentre os mortos. Porque Abraão fala: se eles não ouvirem a palavra de Deus, pode descer fogo do céu, pode vir anjo, pode vir ressuscitar os mortos.
vão se arrepender. Pense no que aconteceu na morte de Jesus. Trevas, quando Jesus estava sendo crucificado. Terremoto. O véu do santuário rasgou de cima a baixo. Mortos saíram dos seus túmulos e foram para os seus lares. A Bíblia não fala que houve um grande despertamento. O povo rejeitou Cristo. Com todos esses sinais. Então o que transforma, o que traz vida, o que dá eternidade é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta que vamos falar que alguém teve uma experiência e foi para o céu, alguém ressuscitou dos mortos, então se lhe der um testemunho aqui, vão crer. Eles não vão crer pelo testemunho, eles vão crer quando houver um despertamento através da palavra de Deus. Eles podem até por meio daquele testemunho ouvirem a mensagem do Evangelho e crer, mas não vão crer por causa do testemunho. Eu criei em Cristo, eu me converti, eu agora sou um cristão fiel a Deus, porque eu ouvi que tal sujeito ressuscitou dos mortos. Não. O próprio Cristo fala isso, a própria palavra de Deus nos traz esse relato. Pode ressuscitar alguns dos mortos. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, não vão se arrepender. Por isso que eu e você, irmãos, temos que usar o Evangelho, a palavra de Deus. Não é a nossa vida, não é o nosso testemunho. Nosso testemunho, importante, deve ser bom testemunho, mas o que vai trazer transformação para alguém, a palavra de Deus. Não é só técnica, não é alguma tática infalível que você vai usar para que alguém creia. É a palavra de Deus que transforma. É o Espírito Santo. Percebam aqui, nenhum deles estava dormindo, não tinha nenhum sono, havia tormento para o rico e descanso para Lázaro. Estava na presença de Deus, o alívio de todo o sofrimento que ele teve. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele está falando que preferindo deixar o corpo para dormir, porque isso aqui está muito cansativo. É deixar o corpo para estar com o Senhor. Eu quero estar com Cristo, não dormir. Então uma coisa que vai ser sem graça quando morrer. Se eu for um cristão, eu dormir. Eu falo, poxa, quero dormir, quero estar com o Senhor, quero estar com Ele. Há mais um texto aqui, mais dois textos na verdade, Filipenses 1, 21 e 23, quando o apóstolo Paulo está preso aqui, está numa prisão domiciliar, escreve uma carta à igreja de Filipos, agradecendo pelas ofertas que eles mandaram, para tranquilizar os irmãos quanto à saúde de Epafrodito. E ele vai falar o seguinte: porquanto, versículo 21 do capítulo 1, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E o versículo 23 fala: ora, de um outro lado, estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele está falando que quando ele morrer, ele estará com Cristo. Eu morrer é lucro, porque eu estarei com Cristo. Ele não fala, eu morrer é lucro porque eu vou dormir, porque agora eu estou preso, estou sendo perseguido, já fui apedrejado, já levei chicotada, já aconteceu um monte de coisa. Eu prefiro morrer porque eu consigo dormir sossegado. Quando eu morrer, eu estarei com Cristo e serei consolado e terei alívio e bendirei ao seu nome e o conhecerei mais de perto. Hebreus capítulo 12, versículo 23.
Vou ler a partir do 21, para nós pegarmos o texto aqui. Na verdade, de tal modo, era um horrível espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremor. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então está falando da igreja dos primogênitos arrolados nos céus, daqueles que já estão com o Senhor. Não estão dormindo esperando, eles já estão. Já existe um rol de membros lá, estão arrolados nos céus. Se existe um rol de membros aqui entre nós, existe a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Estão com o Senhor, estão em Cristo, aperfeiçoados. Então, nós vamos morrer, mas o que teremos pela frente como crentes em Cristo é lucro, é desfrutarmos da presença de Cristo. Porque se pensarmos apenas nesta vida, nós vamos começar, puxa, está passando tão rápido, um dia eu vou morrer, e o desespero, e a minha família, e os meus filhos, como vão ficar? Mas é cremos na soberania de Deus, que Deus cuida de cada um de nós, que se morrermos como cristãos, nós realmente vamos poder falar, quando algum irmão nosso, ou quando um de nós estiver lá, alguém falar: esse realmente descansou, está na glória com Deus, está vivendo com o Senhor, desfrutando da presença do Senhor. Fomos a um velório esses dias de uma senhora que já conhecemos há muito tempo, e temente a Deus, e todos ali falavam: ela realmente descansou. Ela agora não tem mais nenhum desses problemas que ela tinha, nenhuma dessas limitações que ela tinha, ela não tem mais. Ela está com Cristo, ela está desfrutando da presença do Senhor. Então que nós possamos ter este alívio, esta segurança. Que segurança sou de Jesus. Essa segurança nós temos. Ao passarmos desta vida, continuaremos com Ele, na presença dEle. Semana que vem nós continuamos. Vamos orar.